Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do podcast Plantando Escolhas, o podcast em que falamos sobre sustentabilidade de uma forma prática e que nos ajuda a aplicá-la no nosso dia-a-dia. Esta temporada é filmada no Seventh Branch, podem ver pelo YouTube, e tem o apoio do Lidl, tem várias iniciativas, práticas e projetos para a sustentabilidade social e ambiental, que eu gosto muito de dar esta visibilidade a este tipo de iniciativas, e eu vou-vos falando um bocadinho ao longo dos episódios desta temporada, para irem conhecendo um bocadinho melhor. Eu espero que estejam bem aconchegadinhos a ouvir este episódio. Eu acho que depois de terem ouvido o episódio sobre a climatização da casa, ou termos assim um inverno mais quentinho, mesmo sem fazermos grandes investimentos, ou seja, sendo mais eficientes do ponto de vista energético, já podem estar um bocadinho mais aconchegadinhos agora nesta altura. E por que é que eu estou a dizer isto? Porque este episódio também está aqui relacionado com a época do ano em que nós estamos. Nós vamos falar sobre a importância de fazer uma alimentação mais sazonal e mais local, e como nós estamos no inverno, eu vou-me focar nos alimentos de inverno. Depois, se fizermos um episódio no verão sobre isto, logo falarei mais em detalhe sobre os vegetais e as frutas da época do verão. Agora, começando um bocadinho por definir o que é que isto significa. O que é uma alimentação sazonal? De forma muito resumida, é uma alimentação que dá prioridade aos alimentos da época. É muito simples. Existem diferentes plantas que requerem diferentes condições de temperatura, de umidade, de intensidade da luz solar, e por isso, naturalmente, nós vamos ter diferentes plantas em diferentes alturas do ano. Isto é que faz com que realmente existam os legumes e as frutas da época diferentes de época para época. E uma coisa muito gira é que quando nós temos uma horta em casa, e eu noto muito isto, nós temos assim mais contacto com as estações do ano e percebemos realmente esta diferença das plantas que se adaptam ao verão, das plantas que se adaptam ao inverno e à primavera. Por exemplo, eu quando comecei a ter uma horta em casa achava que era tranquilo semear pimentos no inverno, ou tomates, e depois percebi que se calhar era um bocadinho má ideia, porque eles não iam aguentar. Embora nós agora temos uma época de calor que se estende um bocadinho mais do que antigamente, chega a um ponto em que já não dá para nós produzirmos este tipo de alimentos. Então é giro ter uma horta em casa e nós temos este contacto e percebemos realmente que as plantas necessitam de condições diferentes que só são dadas por certas estações do ano. Mas não é só a época do ano que influencia as plantas que crescem num determinado local. Também são as condições do próprio local, porque em média regiões diferentes vão ter condições diferentes de umidade, temperatura, de intensidade da luz solar, vão estar próximas também de zonas diferentes. Por exemplo, existem plantas que se adaptam melhor a crescerem perto de zonas costeiras, perto do mar, existem outras plantas que se adaptam melhor a crescer em zonas mais afastadas da costa, por isso as próprias condições da região e do local também vão influenciar as plantas que nascem em cada região. Um exemplo muito engraçado que eu adoro e que eu descobri recentemente é a salicórnia, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma planta que é um bocadinho vista como uma erva silvestre, uma erva daninha, e que nasce junto a ambientes salinos e dá assim um sabor muito amar à comida e até ajuda a substituir o sal. À medida que vou vendo estas coisas e que vou aprendendo sobre sustentabilidade, e neste caso sobre a alimentação local e sazonal, também vou estando um bocadinho mais atento aos exemplos que eu vou vendo, e quando descobri a salicórnia num passeio ao pé de uma zona costeira, na Ericeira, foi giro descobrir isto. Agora, porquê é que tudo isto é importante? Porquê é que é importante nós tomarmos atenção a fazer uma alimentação mais sazonal e mais local? Porque se nós nos focarmos em plantas que estão adaptadas às condições do local e da época, isso significa que nós não vamos ter de criar essas condições artificialmente. Ou seja, nós não vamos ter de fazer tanto investimento energético em estufas, por exemplo, nós não vamos ter de fazer tanto investimento hídrico em rega também. Claro que em Portugal, e nós temos vindo a ver várias secas a atravessarem o país, nós corremos risco de escassez de água e por isso a rega é importante, mas se nós conseguirmos produzir os alimentos adequados à estação do ano, vai ser muito mais fácil. Se eu tiver a produzir um alimento de inverno no verão, eu
tendencialmente vou precisar de regar mais. Isto aqui falando de plantas autóctones de Portugal, ou seja, plantas originárias de Portugal, em que nós temos um inverno mais úmido, porque se estivermos a falar de outras regiões pode haver invernos mais secos e aí já seria uma história diferente. Só aqui para clarificar esta necessidade. E claro que, para além desta questão da adaptação das plantas ao local, se nós produzirmos um certo alimento localmente, nós também vamos reduzir a pegada do transporte. Mas aqui a situação é um bocadinho mais desafiante. Porquê? O transporte, em primeiro lugar, só representa em média 6% das emissões globais associadas à produção alimentar. Isto varia de alimento para alimento, ok? Eu estou só aqui a dar uma média e eu deixo as estatísticas e as fontes todas na descrição para vocês poderem ir vendo. Mas, se nós produzirmos um alimento localmente que não seja autóctone, ou seja, que não seja originário dessa região, nós então podemos estar a poupar no transporte, mas nós, mais uma vez, vamos ter de replicar as condições de umidade, de temperatura, por exemplo, que a planta teria nessa região, nós vamos ter de as replicar artificialmente. E aí nós vamos ter então de fazer estes investimentos energéticos e hídricos. Um estudo interessante neste contexto esteve a comparar as emissões associadas a produzir uma alface no inverno no Reino Unido ou então importar uma alface produzida em Espanha para o Reino Unido. E chegou à conclusão de que, naquele caso, a alface espanhola, mesmo sendo produzida em Espanha e sendo transportada para o Reino Unido, naquela época do ano, teria emissões inferiores, principalmente devido à energia que seria necessária para aquecer a estufa em que a alface seria produzida no Reino Unido. Ou seja, isto é só para nós clarificarmos aqui esta questão também de nós queremos alimentos de produção local, mas que sejam originários, que sejam autóctones dessa região. Isto acaba depois por ser um bocadinho difícil nós garantirmos que fazemos isto tudo na prática, mas é bom nós termos noção. E claro que toda a gente gosta de comer uma bela frutinha exótica de vez em quando. Eu gosto e não tem problema, ainda bem, e se nós tivermos a sorte de podermos, às vezes, comer coisas diferentes é bom, mas termos esta consciência também nos ajuda um bocadinho a tomarmos atenção a isso, a percebermos, ok, eu sei que é importante ser de origem local, idealmente de produção local e também da época. Isto seria o perfeito de tudo, estes 3 fatores. Ok, então, o que é que está na época, neste momento, para nós usarmos nas nossas cozinhas? Começando pelas frutas, nós temos as laranjas, os limões, as tangerinas, o kiwi, maçãs, peras, ananás, amêndoas e nozes. São só alguns exemplos. Passando aos legumes, nós temos as couves, temos uma série de couves, é uma imensidão de couves. Temos a couve-flor, a couve portuguesa ou a couve romanesca, que é tão bonita, é uma couve mesmo bonita. Eu tenho assim um pequeno fascínio por frutas e legumes. Às vezes quando vou assim ver, vou ao supermercado e vejo assim frutas bonitas, pronto. Enfim, olhem, cada um com as suas coisas. Mas a couve romanesca é muito gira. Eu não sei se já viram, mas podem encontrá-la no Lidl, em conjunto com outros vegetais da época. Estejam atentos, porque é uma couve muito gira. Pronto, passando este assunto à frente, o nabo também está na época, a beterraba, os rabanetes, as cenouras, espinafres, grelos, nabiças, rúcula, brócolos, abóboras, acelgas, cebola, alho francês e mais. Eu sou da opinião de que as frutas de verão, em média, são mais interessantes, mas os legumes do inverno, eu acho que são mais... Eu gosto mais. Por isso nós temos aqui, vamos gerindo um bocadinho de acordo com isso. Agora, isto não seria um podcast meu se eu não desse dicas anti-desperdício quando estou a falar de alimentos, porque isto é das minhas áreas preferidas da sustentabilidade, combater o desperdício alimentar. Então, nesta época, se usarem abóboras, nós podemos consumir as sementes da abóbora. Por exemplo, no caso da abóbora manteiga, basta nós retirarmos as sementes, retirarmos a polpa que esteja à volta e depois tostarmos ou no forno ou na frigideira e temos um topping crocante que fica muito bom em doces e em salgados. Eu adoro mesmo. As folhas das couves-flores, não sei se é assim que se diz, da couve-flor, pronto, assim estou mais salvaguardada, e dos brócolos são comestíveis, tal como as folhas das outras couves, por isso nada de deitar folhas de couve-flor e de brócolos para o lixo, nem para a compostagem, ok?
comer. Compostagem é só aquilo que nós não podemos realmente aproveitar para a nossa alimentação. Para além disto, as cascas da beterraba, do nabo, da cenoura, dos rabanetes também são comestíveis e nós só precisamos de as lavar um bocadinho melhor, esfregar assim bem e aproveitamos em conjunto com a polpa. São mesmo daquelas cascas que nem se nota. As ramas e as raízes do alho francês também são comestíveis, é só preciso lavar bem. Podemos juntar a uma sopa, podemos fazer um salteado, podemos fazer um esparregado, enfim. As cascas do kiwi também são comestíveis. Eu descobri isto há relativamente pouco tempo. E a textura da casca do kiwi é um bocadinho estranha e eu não como kiwi adentada com casca, mas, por exemplo, se fizer um batido com kiwi, eu gosto muito de batido, kiwi e banana, por exemplo, eu ponho a casca diretamente porque nem se vai notar. E é uma forma de evitar o desperdício. Noutras circunstâncias, eu normalmente ponho na compostagem, mas olhem, se tiverem curiosidade, experimentem a textura da casca. Eu não gosto, mas eu já vi gente a comer a casca do kiwi diretamente com a polpa. Pode ser, por exemplo, também em gelados, sei lá, o que fizerem com kiwi assim de cozinhar, podem juntar a casca que nem se nota. A polpa de laranja, depois de fazermos sumo, também pode ser comida, por exemplo, com um bocadinho de canela. Eu habituei-me a fazer isto com o meu pai em criança e não era para combater o desperdício, era porque gostava e agora faço também por causa disso. As cascas das laranjas, dos limões, das tangerinas podem ser aproveitadas para fazer infusões. Isto são só alguns exemplos, ok? A regra é sempre, quando temos algum alimento à nossa frente, antes de deitarmos fora alguma parte, ou mesmo antes de compostarmos alguma parte, pensarmos sempre se não dá realmente para nós nos alimentarmos com ela, porque geralmente dá, e nós com isso estamos a aproveitar melhor os alimentos que compramos, por isso estamos também a poupar. Uma coisa de que eu gosto muito do Lidl é que nós podemos encontrar vários produtos da época, vários produtos também de produção nacional e vários deles também de produção biológica. E eu gosto muito, por exemplo, de nesta altura fazer sopa com a abóbora bio ou a cenoura bio do Lidl. É sempre a minha base das minhas sopas. E depois, agora no inverno, eu gosto de juntar cebola, que também há bio no Lidl, e depois alguma couve ou algum vegetal assim de folha verde e um truque que eu descobri, eu acho que isto se calhar não é novidade nenhuma para muita gente, mas olhem, para mim foi quando eu descobri que é fazer um refogado com os legumes que estamos a utilizar para fazer sopa antes de juntarmos água para cozer. Faz mesmo toda a diferença no sabor da sopa. Se são como eu, comem sopa todos os dias, eu tenho sopa sempre em casa e se não tiver é um pequeno drama. Às vezes quando não tenho e estou na correria, por exemplo hoje ainda tenho sobras de sopa, mas se não tivesse, vou chegar tarde a casa, se calhar comprava uma sopinha. No Lidl também há, e até há sopa bio, eu gosto muito. Nesta altura também gosto muito de fazer cuscuz com tangerina. No Lidl também existem os cuscuz biológicos, que são sempre os que eu uso. Eu separo assim a tangerina em gomos, se tiver caroços, tiro e depois junto e fica mesmo bom. E outra coisa que eu gosto de fazer quando tenho assim um bocadinho mais de tempo são uns crepes com iogurte e fruta. Por exemplo, nesta altura podemos juntar kiwi e também gosto de juntar chocolate, na verdade. Gosto muito de juntar o chocolate vegan do Lidl. Eu ponho diretamente na frigideira, faço a primeira parte do crepe, viro e depois nessa parte já está tostadinha, eu ponho o chocolate por cima a derreter, poupo energia porque o chocolate derrete diretamente na frigideira e faço o meu lanchinho. Para além de tudo isto, o Lidl também apoia produtores nacionais através da iniciativa da Minha Terra, que começou em 2020 para ajudar os produtores na altura da pandemia. Com esta iniciativa houve vários produtores que abriram aqui um novo canal de venda e com isto o Lidl consegue apoiar a produção nacional, a economia nacional e também dar aqui este apoio do ponto de vista da sustentabilidade à produção local em Portugal. Para além disto, também já foram criados vários postos de trabalho com o apoio aqui, com os resultados do aumento das vendas a partir da iniciativa da Minha Terra que o Lidl pôs em prática. É muito fácil de identificarmos os produtos que são desta iniciativa da Minha Terra, porque eles têm mesmo o selo a dizer da Minha Terra, ok? É muito fácil. Por isso, quando estiverem no Lidl e estiverem assim a escolher o que é que vão comprar, podem ver se aquilo que estão a comprar tem o selozinho da Minha Terra, porque assim estão a ajudar produtores nacionais.
E foi isto o nosso quinto episódio. Eu espero muito que tenham gostado, que tenha sido útil. Se tiverem algum comentário a fazer, alguma dúvida, deixem nos comentários do YouTube, que é fácil de eu conseguir ter logo acesso e responder rapidamente. Se estiverem a ver pelo YouTube, também não se esqueçam de deixar um gosto, de subscrever o canal. E se estiverem a ouvir pelas plataformas de podcast, não se esqueçam também de dar uma avaliação, que eu fico muito contente e é uma forma também de ajudar aqui a espalhar este tema da sustentabilidade de uma forma que possa ser acessível a mais pessoas compreenderem e ficarem interessadas nesta área, que é muito importante. Por isso, vejo-vos no próximo episódio. Beijinhos e até à próxima.